Olá, tudo bem? Então hoje é o terceiro vídeo que eu faço para falar de tumor neuroendócrino. O primeiro vídeo eu postei dizendo da aflição que é receber o diagnóstico, né? Em princípio de um câncer, e depois como isso afeta a família, como afeta a nós mesmos, a mente. Aí no segundo vídeo eu já procurei demonstrar o diagnóstico, né, depois dos exames, e principalmente, desde o primeiro até o segundo, sempre. E nesse também nós vamos falar sobre a confiança em Deus. Eu acho que é fundamental nós esclarecermos que é Deus no controle. Os médicos atuam sob a permissão de Deus. Então eu quero demonstrar hoje, contar para vocês como foi a saga aí do primeiro. Hoje é dia 23 de abril de 2026. Eu tomei a primeira dose da medicação e eu vou tomar a cada 28 dias. Então eu vou contar para vocês um pouco da experiência, desde o diagnóstico, a receita, né? O médico prescreveu essa medicação, chama Lanreotida 120 miligramas. E após ele ter dado a prescrição, levei até o plano de saúde. De imediato, 10 dias úteis, eles aprovaram. Aí veio uma saga, né? Até a primeira compra. Aí as meninas até lá da Benevida, elas me disseram, olha, o primeiro pode demorar sim, que é o primeiro, e depois entra na rotina de compra a cada 28 dias. E aí elas orientaram a que assim que eu tomasse a primeira dose, eu já entrasse com o pedido da segunda. Então o doutor já havia dado as duas vias, né, da primeira e da segunda, e no meu retorno daqui a 30 dias com ele eu pego da terceira e da quarta. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu nesse meio tempo. Por incrível que pareça, esses 10 dias úteis, eles acabaram virando 15, 20, quase que 30 dias úteis. Por quê? Porque é a primeira vez, é um medicamento caro, é um medicamento que a compra tem que ser feita, ele tem que ser transportado gelado, climatizado, tudo mais. E foi um desgaste, porque você fica ansioso, né? Que dia vai começar meu tratamento? E os flushes estavam dando, e cada vez mais o flush estava aumentando, né? De primeiro o flush durava aí coisas de 1 minuto, 2, e eu tenho observado que nos últimos 30 dias, 15 dias, o flush tem dado e tem durado vários minutos, né? E alguns dias ele tem dado 3, 4 vezes ao dia. Ontem, por exemplo, feriado, eu não tive de manhã, fui ter à noite, e aí teve 2 flushes à noite. Mas só que ele dura mais, né? Mas, graças a Deus, a medicação chegou, já aplicamos. E uma coisa que todo mundo comenta, e que ela dói muito. Eu estava muito receoso, com muito medo, né? Todo homem, não tem jeito. Homem com doença é mais difícil, né? Tudo vira uma novela, né? Um teatro. Mas eu estava bem ansioso por conta de dor. Ainda conversei com a enfermeira, parecia um menino de 12 anos. Vai doer? Mas ela me confortou, foi bem assim, profissional. Falou, não, eu aplico em criança. Meu Deus, aí é a hora que ela fala que aplica em criança, na coxa, a mesma agulha. Aí você tem que postar de firme, né? Macho. Então aí acabei orando, entrei em oração desde de manhã, na verdade estou em oração o tempo todo, né? Mas principalmente hoje, que era o dia da aplicação, e na hora estava orando bastante, e vou confessar a vocês, não senti dor alguma. E é relato de quem faz uso dessa medicação que dói, porque eu vou colocar
aqui no vídeo, vou colocar a imagem da agulha. A agulha ela é bem calibrosa, ela é bem grossa, né, no termo popular. Ela é pequena, ela tem coisa de 1,5 centímetro, mais ou menos, porque ela é subcutânea, profunda. Mas ela tem ela é bem grossa, ela é bem calibrosa. Mas saí de lá sem dor, não doeu. Eu ainda até brinquei com a enfermeira, eu falei assim, você não vai aplicar não? Já sabendo que ela tinha aplicado, tomei na nádega e preferi deitado. Aí ela até falou assim, não doeu? Eu realmente não doeu, eu disse, não doeu. Mas tem algumas coisas que a gente tira assim, de experiência, de tudo isso que vem acontecendo com a gente, né? Primeiro ser acometido da notícia de um tumor neuroendócrino, por exemplo, metástase no fígado. Aí contei para vocês que fui fazendo os exames e tudo mais, mas essa imagem fica bem marcada. E eu tive um médico que eu fui tirar uma segunda opinião, e ele me chamou de lado ao final da consulta, Dr. Eduardo, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, não diga para ninguém que você tem câncer, você tem um tumor neuroendócrino. Nós, oncologistas, nós classificamos o tumor neuroendócrino, nós não dizemos claramente que é câncer. Porque se você disser que você tem um câncer no intestino, por exemplo, eles vão pensar que é uma neoplasia, que ela está metastasando em outros órgãos, aí vai criar. Então diga que você tem um tumor neuroendócrino. Isso tirou um peso muito grande. O Dr. Pedro também, que é o meu médico, que está cuidando, ele que é o médico que cuida de mim, né, nessa área oncológica, ele, muito claro, olha, você vai tomar injeção, se em alguns anos surgir um outro tratamento, ele acredita, diz para mim, eu acredito que esse medicamento, ele deva segurar bastante tempo, você e tal. Mas eu queria contar para vocês, a primeira vez que eu estive lá, dei bastante risada, né? Aí, quando eu cheguei na primeira consulta, bem abalado, você nunca foi num oncologista, né? Aí você chega lá para a primeira consulta, olha, eu acho que você tem um tumor neuroendócrino, vamos esperar aí a biópsia, vamos esperar o resultado, mas claramente pelo flushing, claramente é um tumor neuroendócrino. Ele já tinha as imagens, né, tanto do ultrassom quanto da ressonância, então também de imagem com contraste. E aí ele comentou assim, olha, eu tenho um outro paciente que tem a mesma doença sua, né, o tumor neuroendócrino no fígado, e muito tempo. Eu falei, que legal. E como que ele está, doutor? Ele virou para mim, morreu. Mas eu conto isso, eu falo morreu e paro, né? Mas ele continuou, falou, morreu, mas morreu do coração, não morreu do tumor. Eu tratei ele 15 anos, mas era bem mais velho que você, era obeso, tinha problema cardíaco. Então ele acabou morrendo do coração, não morreu mas então eu não morreu da doença, né, do tumor neuroendócrino. Então eu brinco, né? A hora que eu fui no médico, eu tenho um paciente igual a você, tem o mesmo problema. Doutor, o que aconteceu com ele? Morreu. A gente tem que ter bom humor para tudo. A gente não despreza nada, a doença existe, ela está aí, mas graças a Deus ela é como se fosse assintomática, né? Tem os flushes, claro, mas eu tenho uma vida normal, eu tenho um fígado normal, eu tenho todos os meus exames de sangue, eles são da normal, hormonal da normal. A única coisa que tem são esses nódulos no fígado, né? E o primário, que foi achado, muito pequeno, 0,4 centímetros no intestino, que também é neuroendócrino, e essa injeção, a lanreotida, ela vai combater tanto o do intestino quanto o do fígado. Então, a ideia é que ele pare de secretar serotonina na minha corrente sanguínea para tirar o flush, e também vai diminuir o flush ou desaparecer, e também ele vai regredir.
Eu tenho fé em Deus que vai agredir. Na verdade, eu declaro que a cura já veio sobre a minha vida. Porque eu tenho muita fé. A fé é o que cura. É Deus quem cura. E Ele pode ou curar por um milagre ou curar através da medicina. Porque os homens são capacitados por Deus. Então você que está enfrentando esse problema, tenha bom humor. Uma das coisas ruins é as pessoas que estão com esse problema é entrar em depressão. Eu tenho comigo que Deus me deu a capacidade agora de eu poder orar pelas pessoas e poder abençoar as pessoas e trazer para elas o alívio. A cura quem traz é Deus. Nós somos simplesmente, nós somos um instrumento que Deus usa. E eu tenho conversado com bastante gente, eu tenho orado por bastante gente com câncer, pessoas com problema dos ossos, do fígado, doenças quaisquer. Deus me deu exatamente esse dom de poder orar pelas pessoas, intervenção nas pessoas, poder ser o elo de ligação entre a pessoa e Deus para que traga cura. Então, Deus me colocou nessa situação e eu acredito que foi para exatamente trazer alívio para as pessoas. Se você que está sofrendo disso, você recorra a Deus, não perca o bom humor. Tenha bom humor, viva a vida, viva cada dia como se fosse o último. Não imprudentemente, claro, mas aproveite todos os minutos que Deus te deu. Esse é meu conselho para você. E para mim também, eu estou vivendo cada dia um dia. Então, se eu vou ter uma sobrevida aí de 10 anos, 15 anos, eu não sei. É Deus quem sabe. Mas viva com qualidade de vida, pondo Deus no centro de tudo, tá? Das suas orações. E eu digo para vocês, o bom humor nessa hora é fundamental para a cura, que você já muda. E toda vez que você ora, abre algo dentro do seu cérebro, que todas as substâncias hormonais do teu corpo, elas entram em equilíbrio. Isso é estudado cientificamente. A oração, então, tem um poder de trazer cura, porque coloca todo o seu sistema elétrico em harmonia. Deus é o nosso Senhor. Então, o meu relato hoje é que eu já tomei hoje a primeira, passei aí para vocês o que eu tenho enfrentado, as burocracias. Graças a Deus esse plano ele tem me dado assim, um suporte muito bom. Quando alguém te falar sobre um plano regional, não menospreze não. Eu estou com um plano regional, válido somente aqui para Ribeirão Preto, que me deu todo o suporte. Como eu disse a vocês, não faltou em nenhum momento. Todos os pedidos que eu fiz foi contemplado, foi tudo super rápido. É que a ansiedade da gente queria que fosse um pouco mais rápido a liberação dessa medicação, mas aprove a Deus que fosse hoje. Então eu quero deixar aqui um testemunho de fé, de esperança e de alegria na vida de cada um de vocês que tem me acompanhado. Dá um like nesse vídeo, distribua para o máximo de pessoas que você puder, porque de alguma forma ele vai estar ajudando alguém que está necessitado, alguém que está meio que no fundo do poço, precisando ouvir essas palavras, e que Deus possa conduzir a tua vida. Você que tem um problema de saúde, Deus está no comando. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e que você seja curado em nome de Jesus. Em breve a gente volta em novo vídeo.